Agora uma pergunta a respeito disso. Eu acho que não tem como a gente ter tocado nesse adendo. E considerando que a gente já falou um pouco sobre a questão do Islã ser paz, sem acabar até pulando um pouquinho as perguntas que eu tinha preparado, mas entrando numa que é a parte do capítulo 23 e também conectada ali com o capítulo 31 do livro, que é o seguinte: o Islã é uma religião de paz? Você já deu mais ou menos a explicação disso. Agora, o que é que falar dos atos terroristas? Agora, antes de você responder propriamente a essas perguntas, posso até repeti-las depois, a minha pergunta é referente a essa questão de muçulmanos que parecem mais, vamos colocar aqui, de boa, mais tranquilos, mais amorosos, mais pacíficos. Uma vez eu vi um vídeo aí, não é nem pelo livro, né? Mas como se mostrasse basicamente o seguinte: esses muçulmanos que são mais pacíficos com quem não é muçulmano, eles são assim porque eles são inconsistentes com o que a fé deles professa. Do tipo assim, para os verdadeiros, entre aspas, muçulmanos, eles não estão agindo corretamente. Eles deveriam ser agressivos com aqueles que estão na mesquita sem deverem fazer parte dela. Então, esses aí que são pacíficos e amorosos, eles não estão sendo inconsistentes com a fé muçulmana? A primeira pergunta é essa, depois a gente avança para essas outras. Ok, vamos por partes. Eu vou colocar a batata quente na mão do ouvinte. Quando você lê no Corão o seguinte, que Allah é a palavra árabe para Deus. Não estou falando que o Deus islâmico, que o Deus do Corão equivale ao Deus da Bíblia. Não é. O Deus da Bíblia é triuno. É um monoteísmo moderado. O Deus islâmico é um monoteísmo radical. O cristão crê em um Deus, uma essência divina que subsiste em 3 pessoas. O islâmico não. Ok. Quando você lê na Bíblia no Corão, que Allah revelou a Maomé: lute, faça a jihad, e jihad é o desafio, é a luta, é a perseverança com dificuldade. Faça jihad até que o mundo inteiro faça a profissão de fé islâmica, a shahada, né? Caro ouvinte, o que você entende quando você lê isso? A maioria dos muçulmanos hoje vão falar: não, a jihad não é o esforço bélico, é o esforço espiritual, interno, pessoal. Pois é, tá bom, caro islâmico, tudo bem. Se for isso, nós não vamos ter um problema. Só que nós temos um problema para poder entender isso e não temos um problema. Primeiro, historicamente, o Islã, nos últimos séculos, ele sempre interpretou isso como um desafio bélico. Sempre. Felipe, o que você está falando é impossível. Veja, por exemplo, o Império Otomano. O Império Otomano tinha várias religiões lá dentro. Certíssimo. Certíssimo. Porém, quantas religiões continuaram lá dentro? Eram tantas regras para quem queria ser cristão dentro de um país muçulmano, que a primeira geração, para começo de conversa, quando chegava o Islã, sim, o Império Otomano, na maioria das vezes, que eram muçulmanos, davam liberdade religiosa. Primeira coisa que acontecia, os cristãos fugiam, porque os que não fugiam poderiam ter suas crianças tomadas, confiscadas, para se juntarem ao exército de janissários. Então, janissários eram crianças tomadas como crianças, eles eram forçados a se converter ao Islã, eram ensinados a doutrina islâmica e lutavam pelo exército islâmico. Então, muitos cristãos já morriam de medo disso. Eu, por exemplo, se estivesse na época, exílio na certa. Na certa. Sim. Alguns ficavam. Às vezes tinham uma certa proteção. Agora, eles continuavam como cristãos e viviam o cristianismo deles com certa medida de tranquilidade. Tinha que pagar imposto todo ano, tinha que usar uma corrente no pescoço andando pela cidade, tinha que usar marcas identificatórias falando que eram cristãos. No Egito, por exemplo, vários cristãos eram chamados de ossos azuis.
Porque eles usavam uma corrente o tempo inteiro, aí machucava tanto que assim, nesse ossinho aqui, olha, que ali ficava azul. Eles eram chamados, em termo derogatório, de osso azul. Olha E quando só. ia pagar, essa taxa todo ano, eles não podiam chegar e fazer um Pix pelo telefone, você tá me entendendo? Ele tinha que pegar o Sim. dinheiro e chegar no local de pagar, se ajoelhar e ir arrastando até a pessoa que ele ia entregar o dinheiro. Aí depois ele podia levantar e ir embora. Então o que acontece? Os filhos desses cristãos raramente eram cristãos de novo. Então, com 2 ou 3 gerações de muçulmanos ali dentro desses territórios, eles deixavam de ser cristãos. Então, era um povo com muitas religiões? Era. Só que não continuavam com essas religiões por muito tempo. Agora ninguém está falando sobre isso. Tá falando? Tem uma mulher chamada Bat Yaor, não é o nome dela de verdade, é o pseudônimo dela, que ela fala sobre essa sacada. Poucas pessoas sabem disso. Então tá. Então, isso é só uma questão histórica. Então veja, tem paz aí? Isso é um ato terrorista? Isso é um ato de contrário a direitos humanos? No meu entender, é. No meu entender, é. Agora, ok. De acordo com a leitura, se você pegar só o Corão, você encontra ali base corânica para atos de forçar a conversão. Você acha? Você não encontra proibição. Agora é o seguinte, poxa, muito muçulmano vai falar assim, eu sou muçulmano e eu estou te garantindo que isso é mentira. Ótimo. Aí que tá. Eu estou falando aqui, Felipe, estou falando que que os muçulmanos são mentirosos? Não estou xingando ninguém de mentiroso aqui. Porém, nós temos uma situação muito complexa. O muçulmano tem base corânica para mentir? Tem 3 situações. O cristão tem o 9º mandamento. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Então, nós não temos permissão para mentir em lugar algum. Uhum. A gente não tem permissão para mentir. Uhum. Saor, se colocarem uma arma na sua testa e perguntarem você é cristão ou não, se você falar que é cristão, eu te dou um tiro. A Bíblia te dá liberdade para você falar, não, eu sou budista. A Bíblia permite? O próprio Jesus falou assim, aquele que me negar diante dos homens, exato, eu me negarei diante do Pai. Então Jesus falou, se precisar de escolher entre viver e professar a fé, morra feliz, morra alegre. Então o cristianismo não dá liberdade. O islamismo dá. Tem 3 situações em que o Islã pode mentir, ele tem autorização de Alá para mentir. Número 1, para ele não sofrer martírio, ou para que ele não venha à ruína financeira ou à ruína da saúde dele. Essa é a primeira situação. Ele pode, ele está autorizado a mentir. Está autorizado. Número 2, ele está autorizado a mentir quando ele está querendo reconciliar 2 partes que estão em briga. Isso pode até ser para questões internacionais, quanto para briga de marido e mulher. Então, se a mulher está falando com o marido assim, seu sem vergonha, você me traiu, para não dar BO, ele pode falar, não, mulher, não fiz isso não. Para poder trazer reconciliação. Nossa. Alguns muçulmanos podem divergir na liberdade de aplicação desse princípio. Alguns podem divergir sim, mas que o princípio está lá, tá. O princípio de trazer paz entre 2 partes que estão em guerra. E a terceira situação é que o islâmico tem autorização para mentir se for para o que é chamado a glória do Islã. Então, se ele entende que aquela mentira vai avançar o Islã, ele pode mentir. Então, digamos que o meu vizinho é uma pessoa maravilhosa, amo aquele homem, ele me ama, ele é muçulmano, eu sou cristão, a gente se dá muito bem. Que ótimo. Deixa eu te falar. Conheço muçulmanos que são bem mais sinceros, bem mais verdadeiros que vários cristãos. Estou eu aqui falando
olha, esses muçulmanos são uma tropa de mentirosos. Longe de mim falar uma coisa dessa. Porém, está na religião deles que eles têm permissão para mentir nesses casos. Então, eu não, pode ser que ele vá ser honesto comigo? Pode ser que ele minta? Pode. É difícil. Então, eu entendo que o muçulmano, o islamismo teórico, corânico, ele é bélico. Eu entendo isso. Então, na minha concepção do que eu li no Corão, do que eu entendo do islamismo, se a pessoa quiser viver aquilo ao pé da letra, haverá atos de força. Na minha opinião, não tem dúvida disso.